Querido, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo de número 16. Eu quero ler com você um trecho da palavra. Como eu orientei há 2 domingos atrás, a igreja nesse mês está lendo o livro de Atos, que eu denominei como livro das coisas maiores, porque tantas coisas grandiosas aconteceram nos relatos que nós temos nesse livro. E eu quero hoje apresentar mais um relato. Queridos, coisas maiores, com certeza, é algo que surgiu da parte de Deus para a nossa igreja. Há 3 anos atrás, nós recebemos essa direção e seguimos debaixo dessa direção que Ele nos deu. Inclusive, nós criamos a conferência Coisas Maiores, que representa que nós reconhecemos o que Ele já fez, mas também temos plena convicção de que Ele não terminou. Então, no primeiro domingo em que eu preguei, eu trouxe uma palavra conceitual sobre o porquê essa expressão, esses 2 termos, têm movido e fundamentado as decisões da nossa igreja e a forma da nossa igreja se mover ao longo desses anos. Eu deixei muito claro que coisas maiores não é um pensamento positivo, mas é uma promessa de Jesus. Na segunda palavra do domingo passado, eu comecei a mostrar para a igreja o que acontece na vida de quem crê nessa promessa de Jesus, que disse que aquele que crer em mim fará coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz. E alguns homens ouviram essa promessa de Jesus e creram nela, e começaram a viver, experimentar coisas maiores, como por exemplo Pedro, em Atos 3, quando chega no templo, na porta formosa, encontra um aleijado de nascença, e com muita autoridade e intrepidez, ele é um instrumento de Deus para que aquele homem fosse curado, e ele começa a andar de forma milagrosa, um homem comum que foi um instrumento para que algo maior, algo sobrenatural acontecesse. Esse relato nos motivou a domingo passado orarmos aqui para que esse lugar se transformasse na porta formosa e que curas fossem liberadas e que milagres acontecessem, e assim tem sido nessa semana na nossa igreja. Glórias ao Senhor por isso. E hoje eu quero dar sequência, eu quero falar de mais um relato muito importante da palavra, que está em Atos 16. Eu vou ler inicialmente do verso 6 ao verso 10, e ao longo do sermão eu vou dar sequência aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Até aqui por enquanto. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, esse texto, na sua sequência, vai nos apresentar algo impressionante. Ali nós tínhamos Paulo, Silas, o autor de Atos também estava presente, Lucas, Timóteo, que versículos antes foi também recrutado para ser parte dessa equipe, dessa viagem missionária de Paulo. E eles tinham como objetivo levar o Evangelho até a Ásia, mas como você pôde ler, o Espírito Santo os impediu de entrar naquele continente e os conduziu à Europa. E nesse redirecionamento do Espírito Santo, o que acontece é que 2 famílias inteiras se rendem ao Evangelho, dando início a uma igreja poderosa ali na cidade de Filipos. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o inferno se movimentou em oposição, e isso levou Paulo e Silas a serem presos, a terem suas roupas rasgadas, a serem açoitados,
foram lançados no cárcere inferior, e o texto conta que à meia-noite eles oravam, louvavam, um terremoto aconteceu naquela prisão, eles foram libertos de forma milagrosa e continuaram seguindo e sendo instrumentos do Senhor para que um avivamento começasse a acontecer no continente europeu. Isso que eu descrevi aqui de uma forma muito rápida é o que acontece na vida de alguém que crê na promessa de que nós fomos criados e chamados para viver coisas maiores. E esse texto nos ensina 4 coisas que acontecem quando nós decidimos viver coisas maiores. Quando que as coisas maiores acontecem? Em primeiro lugar, elas acontecem quando estamos nos lugares que Deus escolheu. Nos versos 6 a 10 que nós lemos, você percebe claramente que Deus determinou um lugar para eles estarem. O texto conta que Paulo e a sua equipe seguiram na direção da província da Ásia. E eles tentaram entrar, mas o texto diz que o Espírito Santo os impediu. Eles então contornaram e tentaram entrar pela Mísia, na região da Bitínia. E o texto diz que o Espírito de Jesus os impediu de entrar. Não há uma clareza sobre como que o Espírito Santo os impediu de entrar, mas uma coisa é certa, eles tentaram entrar no continente asiático e não conseguiram. Então eles permaneceram onde estavam, e Deus, em uma noite, através de uma visão, Ele manda um homem que diz: olha, passe a Macedônia e nos ajude. Nós precisamos de ajuda na Europa. Nesse momento, o que Deus precisa fazer é algo no continente europeu, nós precisamos de ajuda. Então eles seguem para Macedônia, para pregar o evangelho naquela localidade. Não era mais na Ásia, mas era na Europa. Não era do jeito que eles planejaram, não era no lugar que eles imaginaram que deveria ser, mas seria numa nova localidade. O Espírito Santo praticamente determinou: vocês têm que ir para lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já passou por isso? Você tentou entrar num lugar, não conseguiu. Você tentou se conectar com alguém, não conseguiu. Você tentou investir em alguma área e você não conseguiu. Você tentou alcançar um resultado em determinado lugar e isso não aconteceu. Talvez você já tenha passado por isso. A minha pergunta não é apenas se você passou por isso, mas qual foi a sua visão sobre essa porta que se fechou, sobre esse projeto que não aconteceu, sobre esse lugar que você não conseguiu entrar. Qual foi a sua percepção? Sabe qual a verdade, queridos? Nós nos acostumamos a pensar que quando portas se fecham, é uma ação do diabo. É o inferno que não quer que a gente avance. É Satanás que não quer que a gente prospere. O inferno se mobilizou para nos impedir de alcançar lugares que, na nossa visão, são os lugares que nós devemos alcançar. Mas esse texto nos ensina uma coisa: o nosso Deus também fecha portas. O nosso Deus também diz não. O nosso Deus também diz: olha, pode até parecer que é o melhor lugar, que é o melhor investimento, que é o melhor relacionamento, que é o melhor momento, mas não é. Porque na minha visão, se você entrar por essa porta, se você acessar esse lugar, se você conquistar essa realidade, você vai ser direcionado para um caminho diferente do propósito que eu tenho para você. Tem alguém me entendendo, gente? Esse texto nos ensina isso. Às vezes Deus impede certos movimentos da nossa vida para que permaneçamos no lugar do cumprimento do nosso propósito. Não é que a Ásia era um lugar ruim, a Ásia era um bom lugar, mas o propósito que Deus tinha para aquele momento era na Europa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem todo lugar bom é o lugar certo. Nós não precisamos estar nos melhores lugares, nós precisamos estar nos lugares que Deus escolheu. É isso que nós precisamos. Às vezes, Deus fecha portas, sim, e Ele faz isso para nos redirecionar, porque existe um lugar que nós precisamos estar naquele momento. Talvez, a esse momento do ano de 2024, você já esperava estar em outros lugares, ter alcançado algumas coisas, e talvez você esteja até terminando esse ano um pouco frustrado, um pouco desanimado, um pouco desesperançoso, talvez até um pouco incrédulo, porque na sua visão, no seu planejamento, já era para você estar na Ásia,
mas muitas vezes, no planejamento de Deus, é algo diferente. Na verdade, o que ele estava dizendo para Paulo é: a Ásia não, é a Europa. E talvez o que ele esteja dizendo para você hoje não é na Ásia, é na Europa. Não é nesse lugar que você tanto pensou, mas é exatamente nesse lugar que eu te coloquei. É exatamente nessa porta que eu abri para você. Talvez seja essa a realidade. Pastor, por que Paulo queria estar na Ásia? A Bíblia não é explícita a respeito disso. Não está claro, mas nós podemos encontrar algumas possíveis razões. Por exemplo, a província da Ásia era uma região estratégica, com grandes cidades como Éfeso, com muito recurso financeiro, uma cultura que influenciava outras regiões. Com certeza, estrategicamente pensando, estar na Ásia favoreceria o avanço do Evangelho. Mais pessoas seriam alcançadas num tempo menor, mais regiões seriam alcançadas num tempo menor. Estrategicamente, parecia uma ótima escolha. Paulo sabia que estabelecer igrejas naquela região, naqueles locais estratégicos, faria com que o Evangelho chegasse a mais pessoas, alcançaria pessoas de um poder aquisitivo mais alto e que poderiam financiar o avanço do reino. Tantas coisas poderiam acontecer. Na verdade, queridos, ir para a Ásia era mais próximo, parecia mais estratégico, mas só tinha um detalhe: não era a vontade de Deus. Não era o que Deus queria. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós tomamos decisões estratégicas, ao invés de tomarmos decisões espirituais. Nós avaliamos tudo no mundo natural, no universo da naturalidade. Sabe, eu vou fazer esse investimento porque todo mundo está investindo, está tendo retorno, então eu vou pelo mesmo caminho. Sabe, eu vou me mudar para esse lugar porque o meu negócio vai ser escalonado nesse lugar, porque ali é a terra das oportunidades, é onde está todo mundo, é o local do network, é ali que vai funcionar. Sabe, eu vou sair dessa empresa e vou para aquela, porque aquela é a empresa certa, aquele lugar é o lugar certo, aquela localidade é a localidade em que eu vou prosperar. Sabe, o meu ministério ele tem que acontecer desse jeito, é naquele lugar, é naquela área, e nós começamos a avaliar tudo com estatística, com geografia, com naturalidade. Nós só não fazemos o principal, que é perguntar a Deus: qual é o lugar que eu devo estar agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Qual é o passo que eu tenho que estar agora? Será que eu estou tomando a decisão certa? Nós fazemos uma avaliação natural demais. Não, pastor, porque eu tenho que viver aqui. O meu ministério ele vai prosperar aqui, porque eu estou perto da minha família, porque eu estou estruturado, porque tem que ser desse jeito, eu já planejei tudo. A minha pergunta para você é aí mesmo que Deus quer? É desse jeito mesmo que Deus quer? É uma pergunta que eu faço a você. Pastor, mas eu vejo avanço no que eu estou fazendo. Deixa eu te falar uma coisa sobre crescimento. A grande questão não é o crescimento, mas é a velocidade do crescimento. Tem gente que está fazendo um esforço absurdo para conseguir crescer em determinada área. Enquanto se você estivesse no lugar que Deus te chamou, não é que você não iria se esforçar, mas com menos esforço você estaria em lugares melhores, maiores, mais rápido. Quem é que está me entendendo, gente? E muitas vezes é porque nós queremos controlar todo o ambiente. É aqui, é perto da minha família, é nessa empresa, é com essas pessoas, é desse jeito. E muitas vezes Deus está dizendo: ei, não é nada do jeito que você está pensando. É bem diferente. Quantas pessoas que estão no lugar que estão e o passo é de formiguinha, irmão. Anda devagar demais. Mas se estivesse no lugar que Deus determinou, talvez cresceria 10 anos em um. Porque Deus abriria mesmo as janelas dos céus, dizendo: agora que você está onde eu disse para você estar, agora eu posso liberar o que eu quero liberar sobre você. Ah, queridos, isso é tão importante. É tão importante. Coisas maiores acontecem quando estamos nos lugares que Deus determinou. Eu lembro como se fosse hoje, em 2017, quando nos foi feito o convite para vir para a Vitória. Pelo menos umas 20 pessoas disseram: vá para Vitória, cidade rica, bonita, parece o Rio, é um rio menor,
o trânsito é melhor, sabe, as coisas acontecem, vai para Vitória, a coisa é boa demais, já tem até prédio da igreja alugado, já está tudo bem, nossa, vai, você está pensando no quê? Eu falei, gente, muito legal isso tudo, deixa eu só perguntar o que Deus quer. Porque eu não tenho que ir para um lugar porque ele, na minha visão natural, é bom, eu tenho que ir para um lugar porque Deus mandou eu ir. É por isso que tem gente em lugares maravilhosos que não prospera, sabe por quê? Porque o único lugar de prosperidade é no centro da vontade de Deus, irmão. Não tem outro lugar. Você pode ir para a terra do ouro e não pegar um grama de ouro. Porque não é lugar que você está apenas. É se você está no lugar que Deus te disse para estar. Tem alguém entendendo, gente? Será que nós temos sido naturais demais? Mais do que tomar decisões estratégicas, nós precisamos tomar decisões espirituais. Eu lembro do relato de Ruth, que seguiu o conselho da sua sogra, que disse, olha, vai ali para o campo de Boaz, fica perto dele ali. E porque ela seguiu o conselho, ele se tornou redentor, ela prosperou. Inclusive, mesmo tendo sofrido tudo que sofreu, se tornou parte da linhagem de Jesus. Sabe por quê? Porque estava no lugar certo. Há 2 domingos atrás, eu preguei aqui e falei muito sobre o dia de Pentecostes. Sabe por que aqueles homens foram tomados pela plenitude do Espírito Santo? Porque eles estavam onde Jesus disse para eles estarem. Ele disse, fiquem aqui, em Jerusalém, não façam nada, até que o Espírito Santo desça sobre vocês. O que eles fizeram? Permaneceram no lugar que Deus disse para estar. E porque eles estavam ali, o que Deus tinha para eles se cumpriu. Tem muita gente que fala, nossa, coitadinho de José, que foi preso injustamente. Irmão, ele foi preso, e porque ele foi preso, ele conheceu o copeiro. Ele conheceu o copeiro, ele interpretou o sonho do copeiro. E o copeiro, quando chegou diante de Faraó, a precisão de uma interpretação, lembrou de quem? De José. Sabe por que ele foi para o palácio? Porque ele entendeu que num certo momento da vida dele, ele precisava estar na prisão. Tem muita gente que hoje quer estar no palácio, enquanto Deus está dizendo, não, você vai estar na prisão, porque é na prisão que eu vou te promover ao palácio. Ah, queridos, precisamos estar nos lugares certos. Nos lugares certos. Tem coisa que só acontece em determinados lugares. A pergunta que eu faço para você hoje, 17 de novembro de 2024, você está no lugar que Deus determinou a você? No seu ministério você está? Na geografia do lugar que você mora, você está. Na empresa que Ele determinou, você está. Na tua vida sentimental, você está. Na tua vida espiritual, você está. Porque se a tua resposta for sim, fica tranquilo. Porque tem uma graça poderosa do Senhor para ser liberada sobre a sua vida. Mas isso acontece quando nós estamos nos lugares certos. Coisas maiores acontecem quando nós estamos nos lugares que Deus escolheu. Segundo, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando nos submetemos à agenda do Espírito Santo. Vamos ler os versos 13 a 15, por favor? No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Irmãos, agora Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, todo mundo daquela caravana missionária à Europa, decidiram procurar um lugar de oração. E eles seguiram. E o texto conta que eles chegaram à beira de um rio. E ali encontraram algumas mulheres e começaram a conversar com elas. Dentre essas mulheres estava Lídia, vendedora de tecido de púrpura. E ela já estava sendo trabalhada pelo Espírito Santo, porque o texto diz que o Espírito Santo já havia preparado o coração dela para receber a mensagem do Evangelho. E o texto conta que ela decidiu crer no Senhor, eles pregaram a palavra também para a família dela, ela e a família inteira se batizaram.
E sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque Paulo entendeu o que é se submeter à agenda do Espírito Santo. Ele foi na beira do rio para quê? Segundo o texto, para orar. Ele orou, irmão? Não, ele pregou. Porque na agenda do Espírito Santo não era dia de oração, era dia de salvação. Era dia da casa de Lídia inteira ser alcançada pelo Evangelho. E ele, ao invés de dizer, não, eu vou ficar orando aqui, depois a gente conversa. Não, ele entendeu o que o Espírito Santo estava dizendo. Eu estou trabalhando na vida dessa mulher. Pregue o Evangelho para ela. E quando isso acontecer, eu vou alcançar a família inteira dela. Sensibilidade. Ele percebeu que o Espírito Santo estava direcionando. Uma família inteira é alcançada pelo Evangelho, porque ele se submeteu à agenda do Espírito Santo. Não seria na Ásia, e nem seria oração, seria na Europa e seria salvação. É o que nós aprendemos nesse texto. Inclusive, esse momento do texto me ensina mais duas coisas. Primeiro, nós precisamos nos unir ao que Deus já está fazendo. Tem um livro muito bom, que nós temos até na nossa Atitude Store, que é Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. E todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus. É a pergunta de $1 milhão, né? E sabe o que esse texto, esse livro nos ensina? Que ao invés de perguntar para Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A nossa pergunta deve ser, Senhor, aonde que o Senhor está agindo para que eu possa me unir ao Senhor? Para que eu possa cooperar, para que eu possa participar. É o que acontece nesse texto aqui. Paulo se uniu ao que o Espírito Santo já estava fazendo. Ele já estava agindo sobre a vida de Lídia. Então, ele apenas foi ali para colocar a bola para dentro, irmão, porque o Espírito Santo já tinha feito o caminho todo. Ele já tinha trabalhado na vida daquela mulher. Impressionante. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Às vezes nós estamos pregando para as pessoas erradas. Você pensa no batismo do dia 30 e você pensa um monte de gente. Você só não perguntou para Deus assim, Senhor, para quem que eu devo falar sobre o batismo, pregar sobre o Evangelho agora, porque o Senhor já está tratando para que eu possa me unir ao que o Senhor está fazendo. Você quer fazer isso hoje? Se você fizer isso hoje, eu creio que algumas pessoas aqui vão batizar alguém dia 30 de novembro. Porque ele vai dizer, vai em fulano, vai em ciclano, presta atenção nisso aqui. Tem gente que ele já está dizendo, que você encontrou essa semana chorando, mandou uma mensagem para você, você viu uma postagem na rede social, e essa pessoa está assim, naquela postagem, praticamente gritando, dizendo, eu preciso de Jesus. De repente, ele até já falou com você. Eu não sei se você já entendeu, mas ele até já falou com você. Será que você está percebendo isso? Peça para Deus mostrar quem é essa pessoa. Eu também aprendo que mais importante do que realizar ações para Deus é entender o que Ele espera de nós naquele momento. Mais importante do que Paulo orar na beira do rio, era que Paulo percebesse que o Espírito Santo estava tratando a vida de uma mulher e que ele precisava ser um instrumento para colher aquele fruto, para dizer, olha, o mesmo Deus que está falando com você me mandou aqui. Eu ia para a Ásia e agora eu estou na Europa, só por amor à sua vida, eu nem sabia. Aqui, Jesus tem um plano para você, o que você acha? Ela disse, eu gostei da ideia, eu quero Jesus. Vocês podem ir lá em casa e falar para minha família também? Batiza a família inteira, irmão. Que reunião de oração poderosa é essa, hein? Meu Deus, hein? Entrou para orar, saiu batizando a família inteira. Que coisa linda. Na agenda do Espírito Santo, a pregação não era na Ásia, mas era na Europa. Não era dia de oração, mas de salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se submetido à agenda do Espírito Santo? Ou será que nessa etapa do ano de 2024 você está vivendo conforme a sua agenda? Você está tomando suas decisões, você está cumprindo as suas vontades, você está vivendo conforme os seus sentimentos, conforme o que parece ser melhor, ou será que você tem se submetido à agenda de Deus? E queridos, vamos ser sinceros aqui, nós temos muita dificuldade em ter o nosso planejamento alterado, é ou não é verdade? Irmão, eu então tenho uma dificuldade muito grande com isso. Depois que eu virei pai, o planejamento altera assim, bastante assim. E, irmão, foi um tratamento de Deus na minha vida. Eu tive que entender claramente, nem tudo vai ser como eu acho que tem que ser. É assim. E você sabia que muitas vezes, sem perceber, nós somos pessoas que resistem à agenda, ao planejamento de Deus?
Quantas vezes essa é a nossa realidade? Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer alterar alguns planejamentos aqui nessa manhã, porque Ele tem propósitos para serem cumpridos hoje na sua vida. Talvez nesse ano de 2024, é assim que Ele faz. Nós temos tantos exemplos. Por exemplo, no planejamento do profeta Jonas, não estava aí a Nínive pregar para os assírios, um povo ruim, perverso, complicado. Ele não queria, mas Deus disse, você vai. Ele disse, eu não quero. E Deus disse, você vai. E ele acabou indo. E como resultado, ele viveu algo que talvez nenhum homem na terra possa dizer que viveu também. Ele pregou e 120 mil pessoas se renderam ao poder de Deus no mesmo dia. Ele ganhou a cidade inteira. Já viu alguém que pregou e ganhou a cidade inteira? Jonas. Sabe por quê? Na agenda dele, ele ia tirar as férias em Tarsis. Mas na agenda do Espírito Santo, ele ia ser um avivalista que ia ganhar uma cidade para Jesus. Pensa numa coisa grande, irmão. Olha que coisa poderosa. Todos os outros exemplos, José e Maria, acharam que iam se casar, com todo mundo dizendo, eles se guardaram para o casamento mesmo. Mas até hoje, tem gente que não acredita que eles conseguiram segurar a onda. Até hoje o planejamento deles era, não, todo mundo vai saber que nós honramos ali, não maculamos o leito conjugal, fizemos as coisas do jeito certo, de repente ela aparece grávida. E aí já começa o burburinho, né? Né, não aguentou não, né? Complicado, né? Até hoje tem burburinho, que não acredita. É assim. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque José, Maria, Jonas, eu e você temos que entender que não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre a reputação de José e Maria, é sobre o propósito maior de Deus cumprido na vida de Jesus. Não é sobre o que a gente acha que é legal, qual é a nossa vontade, o que a gente acha que tem que ser agora, é sobre o que Ele quer fazer, porque é tudo sobre Ele. Amém? É tudo sobre Ele. É sobre entender que o que mais importa é que a vontade de Deus seja estabelecida. Eu queria te dizer uma coisa, não vai ser do jeito que você quer. Fala para o teu irmão, não vai ser do jeito que você quer. É assim que funciona. Nós precisamos entender isso. Não é o que a gente está sentindo que tem que ser. Não é o que as estatísticas disseram que vai ser. É o que Deus determinou como uma realidade estabelecida. É assim que funciona. Nós aprendemos isso nesse texto. Eu lembro que, ainda contando o nosso testemunho, nós casamos em 2017. E aí, nós escolhemos um apartamento, e nós conseguimos um preço legal ali para começar a alugar com opção de compra. Pensa no apartamento dos sonhos, irmão. Reformamos, gastamos uma fortuna para reformar o apartamento. A coisa linda. A gente entrava na parte e falava assim, meu Deus, não acredito que a gente está começando já com esse apartamento. Chega 7 meses depois, aí Deus fala, aqui, entrega o apartamento e vocês vão para a Vitória. Curtiram aí os 7 meses? Nem deu tempo, trabalhava que nem um condenado. Meu Deus, não deu tempo. Ah não vou não, nossa, acabamos de reformar um apartamento, acabamos de casar, não é agora não, ainda estamos adaptando a vida. Irmão, não é quando a gente quer, é quando Ele quer. E se eu estivesse num apartamento reformado no Rio, eu não estava pastoreando a igreja mais linda do estado do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Verdade é essa. Verdade é essa. Às vezes, a gente quer algo menor. E Deus fecha a porta para dizer, ei, está pensando pequeno demais, ele tem algo muito maior para você. Um dia a gente pode ter um apartamento melhor do que aquele ali, não tem problema não. Os 7 meses deu para fazer alguma coisa, mas agora é tempo de viver as coisas maiores que o Senhor tem para a nossa vida. É assim que funciona. Tem alguém me entendendo, gente? Nós temos que entender que talvez não seja nessa empresa, talvez não seja perto da sua família, talvez não seja esse investimento, talvez não seja esse ministério, talvez não seja. E nós precisamos nos submeter a isso. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Nem sempre quando Deus altera o nosso planejamento, significa que aquilo que nós sonhamos não irá se cumprir. Na verdade, em alguns casos, não vai se cumprir naquele momento, mas não quer dizer que não irá se cumprir depois. Por exemplo,
aonde que Paulo estava 3 capítulos depois, no capítulo 19? Aonde? Na Ásia, irmão. Pregando o evangelho, sendo instrumento de avivamento. O lugar que ele queria ir 3 capítulos antes, agora ele chegou. Olha o que diz em Atos 19:10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Irmãos, entenda comigo, Paulo foi impedido por Deus de entrar na Ásia para pregar o evangelho. E ele poderia ficar pensando, se eu não for lá agora, eu vou perder o tempo de pregar o evangelho para essas pessoas, a Ásia vai se perder, pessoas vão morrer sem Cristo, o que vai acontecer? Não está certo, eu acho que Deus está enganado, eu acho que eu estou enganado, de repente essa visão que eu tive eu entendi errado. Não, irmãos, ele foi obediente a Deus, e quando ele chega em Éfeso, que era a principal cidade da província da Ásia, sabe o que acontece? Não foi uma parte das pessoas que ouviu o evangelho, o texto diz que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Um avivamento naquele continente, porque Paulo entendeu que não é o lugar, mas é estarmos no lugar certo debaixo da bênção do Senhor. Quando ele chegou no capítulo 19, irmão, uma coisa impressionante aconteceu. Depois você pode ler o capítulo 19 de Atos e ver o que aconteceu ali em Éfeso. Na verdade, foi um verdadeiro avivamento. Pessoas que estavam associadas ao ocultismo se converteram de uma forma assustadora. Muitas pessoas, como diz o texto, coisas grandiosas. O fruto da espera de Paulo foi um avivamento na Ásia. O fato dele ter respeitado o tempo de Deus permitiu que ele vivesse um avivamento. O que eu quero dizer é que Deus não atrasou o ministério de Paulo ou a salvação da província da Ásia. Ele apenas posicionou as circunstâncias e as pessoas para o tempo certo em que tudo deveria acontecer. Sabe quando as pessoas ficam pensando assim, porque se não for agora, minha vida profissional não vai prosperar. Sabe, porque se não for desse jeito, meu ministério não vai acontecer. Sabe, se esse investimento não der certo agora, então eu nunca vou ser o que eu sonhei. Nós começamos a agir que nem Marta e Maria agiram quando Lázaro morreu. Disseram para Jesus assim, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas sabe por que elas falaram isso? Porque elas achavam que Jesus era poderoso para curar Lázaro, mas não sabiam que ele era poderoso para ressuscitar Lázaro. Então quando ele disse para ela assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele manda rolar a pedra, Lázaro vem para fora, ele ressuscita. Você está achando que Deus é poderoso só para curar, mas eu queria te dizer que o nosso Deus é poderoso até para ressuscitar, irmão. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A hora que Ele quiser, Ele vira essa estação na sua vida e acelera os processos. É assim. A nossa única preocupação é saber, eu estou onde Deus me disse para estar? Eu estou fazendo o que Deus me disse para fazer? Isso é tão importante. O não temporário de Deus não é uma rejeição, mas uma preparação para um sim no tempo certo. Você não precisa que Deus abra a porta hoje, você precisa que Ele a abra no tempo certo. É isso que você precisa. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é que orquestra tudo o que acontece no mundo, nada é aleatório, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São tantas direções da palavra para nos fazer hoje descansar e saber que Deus está no controle. Então, querido, se você está brigando com Deus porque a porta não se abriu, entre em paz com Ele, entenda que talvez não seja essa porta agora, mas talvez essa porta seja para depois, eu não sei, o que eu sei é que você está pensando em algo menor, enquanto Deus tem coisas maiores para você, amém? Você crê nisso? Eu creio demais nisso, meu Deus. Quando seguimos o tempo de Deus, o impacto é muito maior do que poderíamos imaginar. Só para você entender, a conversão de Lídia foi a primeira conversão no continente europeu. Ali em Filipos foi estabelecida a igreja dos filipenses, uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja vibrante. Muita coisa aconteceu só porque Paulo
decidiu obedecer. Ali se tornou um lugar crucial para a plantação de igrejas, algo impressionante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando somos capazes de discernir o mundo espiritual. Coisas maiores acontecem quando somos capazes de discernir o mundo espiritual. Vamos ler o verso 16 em diante, por favor? Alguém me ajuda no teclado aqui, por favor? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Agora, queridos, o texto conta que Paulo, mais uma vez, seguia para um lugar de oração. E no meio do caminho, ele encontra uma mulher escrava, possuída por um espírito que predizia o futuro. Mas o que Satanás estava fazendo através dessa mulher era tentar criar uma confusão. Porque ao invés dele pegar uma faca para atacar Paulo, ao invés de amaldiçoar Paulo e Silas e aqueles irmãos daquela equipe, sabe o que ele começa a fazer? Começa a elogiar. E começa a dizer: olha, esses aí são homens de Deus mesmo. Eles são de verdade. São usados por Deus. Poderosos. Gente especial. Eles começam a elogiar Paulo e Silas. Eles começam a tentar provocar uma confusão. Enquanto as pessoas ouviam aquilo, provavelmente o que pensavam era: ué, mas eles são de Deus e essa escrava endemoniada também é? Como assim? Como assim? Entenda uma coisa, queridos. Uma das coisas mais importantes para um crente é a capacidade de discernir as coisas espiritualmente. É a capacidade de entender o que é de Deus, o que não é. Discernir é estabelecer a diferença. E discernir espiritualmente é estabelecer a diferença entre o que é de Deus e o que não é dele. Pense em algo importante para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que você entendesse que tem coisa que parece ser de Deus, mas não é. E tem coisa que parece ser do diabo e também não é. E nós precisamos ter capacidade para discernir isso. E o que Satanás muitas vezes faz? Ele tenta nos confundir. Ele tenta nos distrair. Se aquela mulher viesse atacar Paulo e Silas, viesse amaldiçoá-los, com certeza ficaria muito claro que era Satanás, sim ou não? Mas então Satanás usa uma estratégia muito comum, que ele utiliza para convencer, para confundir as pessoas. Sabe o que ele faz? Ele falou a verdade. Paulo e Silas eram homens de Deus? Eram. Então eles começam a elogiar, começam a falar a verdade. E o texto diz que que ela fez isso por muitos dias. Parecia que ela estava a favor de Paulo. Mas entenda uma coisa, para enganar você, Satanás dificilmente vai surgir como um opositor. Como um ser vermelho, com uma capa preta, com um tridente, falando com uma voz grossa. Dificilmente ele vai aparecer assim. Na verdade, muitas vezes ele aparece dando oportunidades, elogiando, honrando, presente, buscando caminhos para você achar que aquilo que você está ouvindo, aquilo que está acontecendo é da parte de Deus. Porque entender que é Satanás quando é algo complicado, ruim, perigoso, não é difícil. Mas quando é um elogio, quando é uma oportunidade, quando é um presente, na verdade, é assim que Satanás nos distrai, para então nos destruir. É assim que ele faz. Sabe qual a estratégia dele? Distrair para destruir. Lá em 2 Coríntios 11, 14, olha o que Paulo diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
Parece que é de Deus, mas não é. Querido, tome cuidado com os elogios que você recebe. Tome cuidado com as oportunidades que estão surgindo. Toma cuidado com as pessoas que batem nas suas costas o tempo inteiro te elogiando. Tome cuidado com essas pessoas que dizem, olha, vem para esse grupo aqui, sabe, nós vamos ter aqui uma amizade, nós vamos nos reunir, e nós vamos fazer boas obras, nós vamos nos ajudar, sabe, parece que é de Deus, mas não é, irmão. E muitas vezes tem gente que não se entrega para o Evangelho como tem que ser, porque está distraído com essas oportunidades, com esses grupos de convívio, com essas rodas de convívio, com esses lugares, com esses ambientes, e que dizem, olha, qual é o problema? Mas isso aqui não fere a sua fé não, e você vai acreditando nisso, e Satanás vai te distraindo, vai te confundindo, e o propósito dele é cumprir uma missão, que é roubar, matar e destruir. Alguém está me entendendo aqui nessa manhã, gente? Distrair para destruir, é isso. E por que ele faz isso? Porque todo mundo gosta de um elogio, não é verdade? Não é verdade? Todo mundo gosta de uma porta aberta, todo mundo gosta de uma oportunidade, todo mundo gosta de uma bajulação, ele sabe disso. Então quando o diabo não tem êxito em te perseguir, ele começa a te promover, e quando ele te promove e te distrai, ele consegue te derrubar, ele consegue, porque o elogio infla o nosso ego, nos desvia do nosso propósito. Nós precisamos discernir todas as coisas espiritualmente, nem tudo que parece bom ou certo vem de Deus, e eu queria que você entendesse isso, e Paulo discerniu isso, e apesar das palavras daquela escrava serem verdadeiras, através do discernimento espiritual, depois de alguns dias, Paulo olha para ela e, com poucas palavras, ele determina, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia. E aquela mulher é imediatamente liberta. Imediatamente liberta. Porque ele exercitou a autoridade espiritual. E deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo expulsou o demônio se revelou. Quando a gente expõe as trevas se revelam como trevas. O texto conta que os senhores daquele escravo ficaram tão irritados, porque a grande fonte de lucro deles foi perdida, que eles agarraram Paulo e Silas e arrastaram eles pela cidade, e os lançaram em praça pública na frente das autoridades, e começaram a declarar algumas blasfêmias, e disseram, olha, eles estão perturbando a ordem da cidade. E é verdade, porque aquela cidade estava sob a ordem do maligno, mas agora a ordem do céu estava sendo estabelecida ali em Filipos. Então os magistrados, sem discernimento espiritual, deram ordens para que rasgassem as roupas deles, para que os açoitassem e os lançassem na prisão. Então, nós chegamos no último ponto, que diz que coisas maiores acontecem quando continuamos a adorar em qualquer circunstância. Vamos ler a partir do verso 25, por favor, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Depois desse processo todo, você lembra do processo? Eles queriam entrar na Ásia, e Deus disse: vocês não vão entrar na Ásia, vocês vão para a Europa. Em obediência eles foram para a Europa. Chegaram em Filipos.
pregaram o evangelho a uma mulher. Essa mulher se converteu, levou eles para a casa dela, a família inteira se converteu. Agora eles estão seguindo para o lugar de oração. No meio do caminho eles encontram uma mulher endemoniada que estava sob a ordem de Satanás. Aquela cidade estava sob a ordem do maligno. Com 3 palavras, eles libertam aquela mulher e começam a determinar que a partir daquele momento, a ordem do céu que estava sendo estabelecida sobre aquela cidade. Como resultado da obediência deles, eles são atacados, suas roupas são rasgadas, eles são arrastados até praça pública, eles são açoitados e são entregues à cadeia. Mas eu queria que você entendesse que eles não ficaram na célula no primeiro andar, eles foram lançados no cárcere inferior, e o texto diz que o carcereiro prendeu os seus pés no tronco. Era uma humilhação, era um sofrimento, era algo desesperador. E aí o texto diz que depois disso tudo, de terem sofrido isso tudo, só por obedecer a Deus, o que eles fizeram à meia-noite? Eles rasgaram a Bíblia? Eles ligaram para o pastor e disseram: pastor, está muito pesado, a pressão está muito grande, vou entregar a célula. Eles disseram: olha, minha semana foi muito difícil, eu não vou à igreja não. Eles começaram a amaldiçoar a Deus, falaram palavrões, começaram a murmurar. Foi isso que eles fizeram, irmãos? Sabe o que o texto diz que eles fizeram? Eles adoraram ao Senhor no cárcere inferior. Eles adoraram, eles levantaram louvores, as células próximas a eles ouviam os louvores. Algo estava acontecendo naquele lugar. Os pés deles estavam presos, mas a boca estava livre. Sabe, querido, muitas vezes os nossos pés estão presos, as nossas finanças estão presas, a nossa carreira está presa, mas a nossa boca está livre. E a minha pergunta é: como é que você está usando a tua boca? É para reclamar? É para murmurar? Ou é para adorar? Ou é para dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa Ele se levantará. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Quem é você diante das circunstâncias adversas? Quem é você? Você é um gigante de adoração? Você é um adorador? Você adora em espírito e em verdade? Ou você precisa de uma circunstância positiva para isso? Ou você precisa de um louvor bom para isso? Ou você precisa de uma palavra boa para vibrar? Ou será que você vibra porque você é um adorador? Naquele momento, Paulo e Silas tiveram que tomar uma decisão. Nós não podemos sair da cadeia, nós só podemos ficar aqui. Nós temos uma escolha dentre duas: murmurar ou adorar. Eles decidiram adorar. Deixa eu te fazer uma pergunta: diante da circunstância que você está enfrentando, qual a decisão que você está tomando? Você está murmurando? Você está retrocedendo? Você está largando Jesus? Você está apostatando da fé? Você está retrocedendo no seu ministério? Você está desistindo do teu casamento? Você está parado no meio do caminho? Ou você está adorando, acreditando que no tempo que o Senhor quiser, um terremoto pode vir te colocar em liberdade, irmão? Sabe o que o texto diz que aconteceu? Depois da adoração, sempre vem a manifestação de Deus. Um terremoto acontece, as portas se abrem, as correntes se quebram, e eles agora podem sair. O carcereiro que tinha dormido, eles estavam presos no tronco, não vão fugir. Ele acorda e vê as celas abertas, tudo aberto, os presos soltos, ele se desespera. O texto conta que ele pega a espada, ele desembanha a espada e vai se matar. E Paulo diz: ei, faz isso não, está todo mundo aqui. Ué, por que vocês não foram embora? E ele diz: na hora do culto ninguém vai embora não. Você não entendeu? A gente fica até o final, até a hora da bênção apostólica. Enquanto não tiver a bênção, irmão, a gente não vai embora não. A gente cultua até o final, o tempo inteiro. Nós estamos aqui, fica tranquilo. Aí sabe o que o carcereiro faz? O carcereiro que prendeu eles no tronco é quem pega eles e leva para fora da cadeia, irmão. Ah, irmão, de repente Satanás está celebrando a tua prisão. Os dias deles estão contados, porque é Ele que vai te levar para a tua liberdade. Ele vai te assistir sendo libertado pelo Senhor. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. E ele vai, só que ele não se despede dele não. Ele fala assim: vem cá, aqui, como é que eu faço para ter esse Deus que vocês têm? Aí Paulo diz: é simples, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. E ele diz: eu creio. Ele crê
leva Paulo e Silas para a casa dele, eles pregam o evangelho e a família dele inteira é batizada naquela noite. A adoração transforma a prisão em altar, irmão. A adoração transforma o sofrimento em salvação. A adoração alinha a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida para cumprir os propósitos que Deus tem. Deus não queria Paulo na Ásia, Ele queria em Filipos, para ganhar Lídia, a família, o carcereiro, a família, para libertar aquela escrava e para declarar que a partir daquele momento a Europa era do Senhor Jesus. Ah, querido, coisas maiores acontecem quando nós realmente estamos nos lugares certos, quando nos submetemos à agenda do Espírito Santo. Acontecem quando nós temos discernimento espiritual e acontecem quando nós adoramos em qualquer circunstância. Tem adorador nessa manhã aqui? Você pode celebrar o nome dEle, você pode glorificar o nome dEle, você pode dizer: Deus, eu te adoro, Deus, eu te celebro, Deus, eu te reconheço no dia bom e te reconheço no dia mau. Eu estou convicto, eu tenho certeza absoluta de que todas as coisas que aconteceram nesse ano estão cooperando para o meu bem. E por isso eu declaro que 2024 vai terminar do jeito que o Senhor planejou, porque eu vou me submeter à tua agenda, eu estarei nos lugares que o Senhor me disse para estar, eu terei discernimento espiritual e eu vou adorar no dia bom e no dia mau, porque essa é minha essência, eu sou um adorador. Sabe, querido, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Algumas pessoas aqui precisam começar uma nova vida com Jesus hoje, precisam alinhar a sua aliança com Deus.